Fala, meus amigos e minhas amigas, eu sou o Lucas Magno e esse é o canal Filmes Seriando. Sejam muito bem-vindos, beleza? Lá vamos nós, não há como negar, Missão Impossível é um dos filmes de ação mais bem-sucedidos de todos os tempos. Tom Cruise sempre dispensando dublês, as suas famosas corridinhas, cenas de ação de tirar o fôlego, trilha sonora, e se tornou referência para muitos filmes de ação que viriam depois. Terceira maior bilheteria de 96. E hoje eu vou falar do primeiro filme. Eu já tinha feito um vídeo, mas decidi trazer outro para tornar a experiência mais divertida e mais dinâmica. Então eu vou falar de curiosidades, bastidores, as melhores cenas, algumas tretas entre o Tom e o diretor. Tudo isso após a vinheta, não sai daí. Mission Impossible, ou Missão Impossível, de 1996. É baseado numa série de TV norte-americana, que foi exibida em 66 até 73, que segue uma agência governamental chamada Impossible Mission Force. O diretor é o Brian De Palma. Ele dirigiu o clássico Carrie a Estranha, de 76, Scarface, de 83, Um Tiro na Noite, de 81, e Os Intocáveis, de 87, entre outros. O diretor, na época, estava meio sumido. Por isso que ele aceitou dirigir esse filme, para poder dar um levante na carreira. Estava precisando de um sucesso comercial, que de fato foi o filme. John McTiernan foi considerado para dirigir primeiro. O orçamento foi de 80 milhões. Foi o primeiro filme a ter o lançamento em mais de 3.000 salas nos cinemas nos Estados Unidos. A Paramount Pictures já detinha os direitos da série de televisão e durante anos queria fazer uma versão para o cinema, mas, segundo eles, não conseguiam encontrar um tratamento viável. O Tom Cruise já era fã do programa desde jovem, e aí ele achou que a ideia era muito boa para fazer um filme. O Tom Cruise escolheu esse projeto para ser o primeiro da sua produtora, ao lado da sua parceira de produção, Paula Wagner. Foi o próprio Tom que contratou Brian De Palma, enquanto trabalhava em Entrevista para o Vampiro. Foi durante um jantar com o Steven Spielberg que o Tom Cruise conheceu o diretor. Eles passaram 2 rascunhos do roteiro, mas ninguém gostou. O desenvolvimento inicialmente começou com outro cineasta, Sidney Pollack, mas a maior parte da história foi concluída pelo De Palma. O Steven Zailan, David Koepp e o Robert Towner, que foram contratados durante o processo. E aí, quando o filme recebeu o sinal verde, Koepp foi demitido junto com Robert Towner. O Koepp voltou depois, porque tinha muitos problemas com diálogos e desenvolvimento da história. No entanto, o enredo básico permaneceu intacto. O De Palma também desenhou praticamente a maioria das cenas de ação, enquanto Tom Cruise fazia suas próprias performances. Todo o trabalho começou em março de 95. Eles filmaram em Londres, no estúdio Pinewood, que é na Inglaterra, e Praga, que não era uma cidade muito usada para filmes, uma raridade em Hollywood. Os cineastas entregaram o filme no prazo e com um orçamento mais baixo, porque o Tom Cruise fazia a maioria das suas acrobacias. Foi a terceira maior bilheteria do ano, atrás de Independence Day e Twister. Tinham rumores de que o Tom Cruise e o Brian De Palma não se davam bem, e esses rumores foram alimentados durante uma entrevista, que ele teria se desculpado bem nos últimos momentos, antes do lançamento do filme. Na trama, durante uma missão em Praga, um grupo de agentes especiais cai em uma armadilha. O americano Ethan Hunt descobre que apenas ele e outra agente sobreviveram. Tomado como informante, ele foge e começa a agir por conta própria. Com a ajuda de um grupo novo, ele tenta limpar seu nome, para tentar descobrir quem foi o espião que armou a cilada. Antes de começar a falar do filme, vou pedir para você se inscrever no canal, comenta aí se você gosta ou não de Missão Impossível, qual é o seu filme preferido, você gosta do Tom Cruise? Não se esqueça também de me deixar dicas de outros filmes e séries para trazer para o canal, e se você estiver gostando do vídeo, dá uma curtidinha aí que vai me ajudar. Então, vamos pro filme. A abertura mostra a equipe numa missão em Kiev, que é um sucesso. Isso só para apresentar os membros. Aí tem a música clássica de abertura e alguns momentos do filme que aparece aí que eu diria que entrega alguma coisa. Você revendo vai dizer, caraca, estou dando spoiler. Os créditos de abertura foram influenciados por programas de televisão do Gary Anderson, como Thunderbirds, de 1965,
Space Precinct, de 1994. O veterano agente secreto do IMF, que é o Jim Phelps, interpretado pelo Jon Voight, recebe uma missão em Praga, com a finalidade de impedir um traidor, chamado Alexander Golitsyn, que ele roube a lista da NOC, da CIA. A missão é dada através de um gravador que se autodestrói, outra coisa clássica na franquia. Esse isqueiro que o Jim Phelps usa é um Dunhill Hologas. Esse isqueiro foi visto em vários filmes do James Bond. O nome Alexander Golitsyn é uma referência ao desertor soviético da KGB, Anatoly Golitsyn. Conhecemos a equipe do IMF, o agente Ethan Hunt, interpretado pelo Tom Cruise, Claire Phelps, interpretada por Emmanuelle Bihart, ela é casada com Jim, Jack Harmon, interpretado pelo Emílio Esteves, o Harker do grupo, Sarah Davis, interpretada por Christian Scott Thomas, e a Hannah, interpretada por Ian Borga Dapkunait. Ela é uma atriz lituana, difícil nome, né? Em poucos minutos você vê o entrosamento entre o grupo. Eu gosto desse começo, porque você já vê que eles se conhecem muito bem, são mais que uma equipe. O George Clooney foi uma opção para o papel do Ethan Hunt, mas ele recusou devido a outro filme que ele estava fazendo na época. Bruce Willis, John Travolta, Nicolas Cage, Ralph Fiennes e Mel Gibson também foram considerados para o papel. O Jean-Claude Van Damme também foi considerado. Al Pacino, Michael Douglas, Robert Redford foram considerados para o papel de Jim Phelps. O Brian De Palma originalmente ofereceu o papel de Claire para a Juliette Binoche, assim também como a atriz Genevieve Bujold. A Vesper Lynd, a principal personagem feminina dos romances secretos de Cassino Royale do Ian Fleming, é considerada uma influência por trás da personagem da Claire. Foi o próprio Brian De Palma que conseguiu convencer o Tom Cruise a filmar o primeiro ato em Praga, após a cidade ter sido liberta pelo comunismo em 89. Tem uma cena que o Ethan está estudando um senador, o John Waltzer. Tá dando uma entrevista pela televisão, porque ele vai se passar por ele mais tarde na cena. Na verdade, é o próprio Tom fazendo o senador, fazendo dois papéis. O Jack fica no poço do elevador. Também acho engraçada a tecnologia da época. Tem aquele suspense, se eles vão conseguir o que querem, não podem ser notados. O Jim também está monitorando a equipe. E aí a coisa começa a desandar, ou seja, a equipe foi comprometida. O primeiro a morrer é o Jack no elevador. O alvo, o Alexander, tá com um disquete. O Jim é ferido, leva um tiro e cai da ponte. Morre a Claire, a Hannah, o Alexander e a Sarah são esfaqueados. Inclusive, a atriz Christian Scott Thomas adorou ter morrido nos braços do Tom Cruise. E o Ethan acaba sendo o principal suspeito. O Emílio Esteves, quando foi contratado, os roteiristas fizeram isso da morte dele para poder dar um choque no público. Os cineastas sentiram que escalar um ator tão conhecido, com papéis de sucesso nos anos 80 e parte dos 90, surpreenderia a todos. Coincidentemente ou não, essa foi a última aparição dele num filme de relevância, já que a carreira do ator começou a cair em declínio. No roteiro original, a equipe que foi morta deveria ser composta pelos membros da série Missão Impossível, reprisando os papéis, como se fosse a passagem de bastão. Só que todos os membros recusaram a oferta, eles ficaram putos com a história. Apenas o ator Greg Morris aceitou um convite para a estreia do filme. Então o Ethan é interrogado pelo diretor do FMI, o Eugene Kittredge, interpretado pelo Henry Czerny, ali num restaurante. O Ethan descobre que tinham agentes infiltrados na festa e é revelado que um dos membros da equipe ali era o traidor, que esse traidor estaria trabalhando para um traficante de armas tcheco, chamado Max, em uma operação chamada J314. Aí o Ethan consegue escapar do local com aquela cena clássica que ele explode os vidros do aquário. Essa cena em que ele está no restaurante e que tudo explode foi filmada em locais diferentes. A explosão do tanque foi no Paramount Studios. Aí a parte que ele corre da água ali foi mesmo em Praga. Essa ideia do grande tanque de lagosta bem no meio e 3 enormes tanques no alto foi ideia do Tom Cruise. Haviam 16 toneladas em todos os tanques. Só que eles tinham medo que na hora que detonassem, os vidros cairiam. O Brian De Palma queria colocar um dublê, mas não pareceu convincente e ele pediu para o Tom Cruise fazer a cena, mesmo com a possibilidade do ator se afogar. Bom, teve uma força-tarefa para iluminar Praga. Foi uma situação bem complexa. O diretor de fotografia foi o Stephen
Burrum. A ideia era evocar a atmosfera da velha Europa. Toda a preparação para essa cena consumiu 2 semanas antes das filmagens. 11 geradores foram usados para poder alimentar as centenas de luzes. As margens do rio. E assim, o resultado foi impressionante ao final. Fotógrafos tchecos, amadores e também profissionais apareceram ali no momento, para justamente captar a imagem do resultado, porque isso nunca tinha sido feito antes na cidade. Ele retorna ao esconderijo em Praga e ele descobre que, na verdade, Jó 3,14 é um versículo bíblico, e Jó é o codinome do traidor. Quem reaparece é a Claire, ela não morreu. E ela explica que o Jim a avisou minutos antes da missão ser comprometida. Teria aqui um triângulo amoroso, o Jim, o Ethan e a Claire. Tem uma cena de beijo entre os dois que foi cortada, tá no trailer. Ela foi removida porque nas exibições testes o público não curtiu muito e isso tirou o filme do gênero de ação. O Ethan consegue marcar um encontro com o tal Max, que na verdade é uma mulher interpretada pela Vanessa Redgrave. O Ethan diz pra ela que a lista é falsa. Tem um rastreamento e ele pode conseguir a lista original em troca de 10 milhões. E claro, a verdadeira identidade do Jó. A equipe do Kittredge aparece e tenta pegar o Ethan, mas ele consegue escapar. O Ethan e a Claire recrutam 2 ex-agentes do IMF. O hacker Luke Stickel, interpretado pelo Ving Rhames, e o piloto de helicóptero Franz Kruger, interpretado pelo Jean Reno. Os produtores escalaram o Ving Rhames para ser um hacker, porque sentiram que ele seria o oposto do que as pessoas imaginariam um hacker. O Jean Reno, a Kristen Scott Thomas e a Manuelle Biart, eles desempenharam seus papéis falando em inglês. Mais tarde, eles dublariam em francês. A missão é se infiltrarem no escritório da CIA, em Langley. A Claire coloca um laxante na bebida de um funcionário, que é o responsável pelo cofre. Aí dá um perigo nele. O cofre é cheio de alarmes, códigos. A temperatura não pode subir, não pode ter aumento de peso, barulho. Imagina, invadir o prédio da CIA. O Luther fica monitorando. O Ethan e o Kruger entram disfarçados de bombeiros. A cena é bem tensa, parece um rato, o Kruger parece que tem medo, isso faz ele perder a força, o fôlego, tem o suor escorrendo do Ethan, ele vai pela corda, quase é visto pelo cara, a cena icônica que ele quase cai no chão. Enquanto ele filmava essa cena, o Tom Cruise ficava batendo a cabeça no chão, então para manter o equilíbrio, ele colocou moedas nos sapatos. Apenas 5 tiros ocorrem ao longo do filme, nenhum deles disparados pelo Tom Cruise. Esse salão da sede da CIA foi filmado dentro do Count Hall, em Londres. Esse heliponto que o Kittredge pousa, ele foi construído apenas para o filme. Quando acabaram as filmagens, foi removido. O local é um parque público. A faca do Kruger cai, fica presa na mesa, e eles conseguem fugir com o disquete e escapam para Londres. Essa faca fez o Ethan desconfiar de algo, porque quando ele tira da Sarah, aí ele relembra que é a mesma faca. O Kruger pega o disquete contendo a lista, mas o Ethan o engana. Ele entrega a lista para o Stickel para manter em segurança. Esse truque que o Ethan faz com os disquetes, na cena com o Kruger, não é um truque de câmera, nem efeito visual. É um verdadeiro truque de truque que o Tom Cruise sabe fazer. O Kittredge, numa tentativa de atrair o Ethan, prende a mãe e o tio dele. Aí, após saber da prisão, o Ethan contata o diretor. E aí o agente permite intencionalmente que rastreiem sua ligação. E quem aparece? O Jim Phelps. Ele está vivo. E ele diz que o Kittredge é que é o traidor. O Ethan já percebeu que é o Jim, porque lá na Bíblia que ele utilizou em Praga, está escrito o nome do hotel, Drake de Chicago, onde o Phelps estava hospedado na missão anterior. O Ethan finge acreditar nele e combina de trocar a lista com a Max no trem TGV para Paris, convidando secretamente o Kittredge para o encontro. E eu gosto como vai explicando a própria armação do Jim entre um jogo de câmera e outro. Ele que ativou o elevador que matou o Jack, a explosão forjada pela Claire e naturalmente matou a Hannah, Kruger que esfaqueou a Sarah e o Alexander e revela como em flashbacks que o Jim escapou. Aqui fica meio que ambíguo quem ativou o dispositivo que matou a Hannah na explosão.
Será que havia outro cúmplice? No roteiro, tinha mais diálogos no confronto final entre a Claire, o Ethan e o Jim. Mas isso aí foi resolvido. Foi a Claire confessando ao Ethan que ativou o dispositivo de explosão. O Ethan, sabendo a verdade, finge que não. O Peter Graves recusou reprisar seu papel de Jim Phelps nesse filme. Ainda mais depois que descobriu que o personagem era um traidor e o vilão. Ele assassina 3 agentes do IMF e essa decisão não irritou apenas ele, mas também os outros membros da equipe da produção. E também os fãs da série original. Os produtores escalaram o Jon Voight porque ninguém desconfiaria que ele seria o vilão. Vamos falar da trilha sonora. O Alan Silvestre foi escalado originalmente para compô-la, mas a música não agradou. O Danny Elfman está acreditado, figurinha carimbada em filmes do Tim Burton. O Silvestre, segundo algumas fontes, teria gravado 20 minutos de música. A decisão foi tomada pelo próprio Tom Cruise. Durante a pós-produção, o tema musical da série do argentino Lalo Schifrin foi remixado por Larry Mullen Jr. e o Adam Clayton, do U2, que sempre foram fãs da série. Quando o Ethan decide procurar agentes do IMF que foram desmentidos, o primeiro da lista é o Simon Staines, que foi o designer de computação gráfica desse filme. O nome do coordenador de sistema de computador, Andrew Eyre, aparece como um agente na lista da NOC. Eu gosto do trabalho da direção do Palma, ele consegue deixar a gente dentro da ação. Aquela cena do Ethan conversando com o Kittredge, pegando de baixo para cima, a tensão, a sensação é que o cerco está se fechando. Aí tem mais agentes infiltrados no local. E aí você se pergunta, como que o cara vai escapar? Eu também gosto da fotografia da cena que antecede a morte da Sarah. Tem aquele nevoeiro intenso, o azul, junto com a escuridão, super closes em objetos. E tem a cena do trem TGV. O Ethan transfere a lista para Max. Ela diz que o dinheiro estará numa mala e também é onde estará o Jó. Só que o Luther faz com que haja uma interferência ali na transição. Essa sequência do trem levou 6 semanas para ser filmada. Aconteceu nos estúdios Pinewood. O TGV é um trem elétrico movido por linhas aéreas, mas a gente não vê nenhum tipo de linha de energia durante a cena. Ele, na verdade, foi puxado por uma locomotiva a diesel para atender às necessidades da gravação. Para as cenas em cima do trem foram usados um simulador de paraquedismo, o único na época na Europa, para poder distorcer o rosto do Tom Cruise. Foi usado tela azul, nesse clímax ambientado no túnel do Canal da Mancha. Inclusive foram as primeiras cenas a serem gravadas. Essa sequência do túnel envolve 152 tomadas, junto com efeitos especiais, e ela dura 7 minutos. Máquinas de vento sopravam rajadas de até 140 milhas, em torno de 225 km mais ou menos. Isso por hora nos rostos do Tom Cruise e do Jon Voight, na cena em cima do trem. Inspirado nesse filme, um helicóptero sobrevoou dentro de um túnel aqui no Brasil em 2006. Aí o Kittredge está no trem. A Claire vai atrás do Jim, falando que eles ficaram com o dinheiro e o Ethan leva toda a culpa. Mas na verdade o Jim era o Ethan disfarçado. O verdadeiro Jim aparece apontando uma arma para o agente e com aqueles óculos ele acaba revelando para o Kittredge quem é o Jó, o traidor, que é o Jim. A Claire é baleada pelo próprio marido e morre. Aí o Jim foge pelo teto do trem. O Krug está o esperando para resgatá-lo. Essa cena até que envelheceu bem. O personagem se agarrando no teto, o helicóptero bem próximo e os dois pendurados no helicóptero. Aí o Ethan usa aquele mesmo chiclete que explodiu lá os aquários e explode o helicóptero. Morre o Jim e o Kruger. Eu acho legal a Alice parando bem próximo do pescoço dele. Aí o Kittredge leva a Max sob custódia e recupera a lista que estava com o Stickle. Ele é reintegrado ao IMF. O Ethan ainda não tem certeza. E aí no voo para casa, uma comissária entrega para ele uma fita. Pergunta se ele está pronto para assumir e liderar uma equipe para uma nova missão. Como eu falei, vários membros da série original não gostaram desse filme. O Greg Morris, por exemplo, abandonou a sessão. O Martin Landau, que atuou também, reprovou. O Reza Bide, ele foi responsável por dirigir episódios da série original. Foi convidado pelo chefe da Paramount Pictures a fazer uma consultoria ali no set. O Brian De Palma se aproximou dele e elogiou o trabalho na série. E ele também acrescentou que o filme não teria nada a ver com o projeto original e que a presença dele no set resultaria num desconforto. O Badi agradeceu a honestidade e deixou o set para nunca mais voltar. O Greg Morris disse que simplesmente esse filme é uma abominação. O Brian De Palma também estava passando por um divórcio na época de lançamento do filme.
Esse foi o último grande filme em Hollywood a ser lançado no formato Betamax, a fita de vídeo. Também é o único filme de Missão Impossível a fazer a retirada da máscara usando efeitos práticos. Nem preciso falar que a trilha sonora rendeu várias sátiras. Shrek 2, Missão Quase Impossível de 2010, estrelado pelo Jack Chan. Tem as sequências Missão Impossível 2 de 2000, Missão Impossível 3 de 2006, Missão Impossível Protocolo Fantasma de 2011, Missão Impossível Nação Secreta de 2015, Missão Impossível Efeito Follow de 2018, Missão Impossível Acerto de Contas Parte 1 de 2023 e ano que vem teremos Parte 2. É isso aí, pessoal. Isso que foi Missão Impossível. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se eu esqueci alguma curiosidade, comenta aí embaixo se você gosta do filme ou não. Mais uma vez eu peço que você se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nada. Se gostou do vídeo, dá um like para não esquecer, que me ajuda bastante. Vou deixar minhas redes sociais aqui embaixo. Críticas, sugestões, feedbacks, elogios, deixa tudo aí que eu vou ler e vou responder. Se possível, compartilhe o vídeo. Mais 2 vídeos aqui do lado de outros escaneamentos que eu fiz. E é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço. Fui. Tchau, tchau. Destruct in 5 seconds.